Então fala meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Espero que sejam bem, porque hoje a gente vai continuar o nosso assunto de ditadura civil-militar brasileira. Lembrando que a gente já começou esse assunto, a gente falou ali do golpe civil-militar e agora a gente vai continuar com o assunto de ditadura. Um assunto que traz controvérsias, um assunto em que ainda está em discussão e está muito presente na nossa sociedade. Só que a gente precisa muito bem, que eu falei para vocês na aula passada, separar o que é fato e o que é falácia. Tranquilo? O que eu vou trazendo para vocês são fatos comprovados pela historiografia e de fato aconteceu. Tranquilo? O que eu estou trazendo para vocês é ciência e não é algo falácia ou não é opinião. Algo totalmente diferente do que é algo científico. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o governo Costa e Silva e falar um pouco também da repressão dessa ditadura. A gente vai tentar adiantar um pouco, levando em consideração que é um assunto muito extenso, um assunto muito minucioso, mas eu espero que vocês tenham assistido o documentário que eu passei na aula passada. Se vocês não assistiram, eu imploro, e eu também ordeno, que vocês vão lá e assistam o documentário Brasil 21, o dia que durou 21 anos, beleza? Assistam lá o documentário, que é de extrema importância, tranquilo? Assistam lá, o dia que durou 21 anos, beleza? Aí a gente pode compreender melhor esse assunto, vai estar até visualmente melhor para vocês, tranquilo? Vamos conversar. Pega aí o teu livro, aí, vai lá na página, deixa eu ver onde está o governo Costa e Silva, página 165, beleza? Vamos lá. O presidente Castelo Branco, que pertencia ao grupo de Sorbonne, foi substituído por Costa e Silva, presidente da linha dura que governou de 67 a 69. Desde a implantação da ditadura, a repressão só aumentava, gerando a reação dos grupos contrários, entre eles estudantes, artistas e intelectuais. Galera, pensa numa coisa, a galera quando estava lá, começou aquela repressão, começou a censura, começou tudo que a gente já tem em mente, ou melhor, se vocês não têm, agora vocês vão ter. A gente vai ter com o governo Costa e Silva, vou até puxar aqui uma seta. A gente vai ter com esse presidente aqui, com esse general no poder, a gente vai ter o início do famoso AI-5, que vai ser o ato que vai institucionalizar a censura. A gente vai ter também repressão. A gente vai ter aqui também o aumento da violência contra artistas, contra professores, beleza? Então o que é que vai acontecer? Com o aumento dessa repressão, com a censura, com tudo, com a perseguição, o que é que vai acontecer? Grupos contrários a isso tudo, os chamados grupos de guerrilha, eles vão começar a se revoltar contra esse governo, beleza? Vamos lá. Foi em meio a vários protestos que o estudante Edson Luiz foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro, em uma manifestação contra o aumento do bandejão no restaurante universitário. Essa morte gerou uma onda de revolta pelo país. Então, o livro ele traz algo muito importante: o assassinato do estudante Edson Luiz. Edson Luiz ele vai ser o primeiro estudante assassinado pela ditadura, galera.
E o que é que vai acontecer? Os intelectuais e pessoas contrárias ao sistema ditatorial vão começar a ir às ruas e vão começar a protestar contra esse governo que se instaurou no Brasil, beleza? Edson Luiz ele vai ser assassinado após protestar contra o aumento do bandejão. O que é o bandejão? É o restaurante universitário que tem nas universidades públicas. Após esse assassinato, o país ele vai começar a entrar em uma grande comoção. As pessoas vão começar a ir às ruas pedindo o fim da ditadura. Só que era apenas o começo de anos que ficaram conhecidos como anos de chumbo. Beleza? Vamos continuar. Em uma manifestação contra o aumento do bandejão, tal. O Rio de Janeiro foi organizado pela oposição dos 100 mil... Beleza, vamos falar aqui um pouquinho da passeata dos 100 mil. Em julho de 1968, essa passeata não foi reprimida pelo governo, mas policiais do serviço secreto estavam observando quem eram os líderes, entrando em catálogo para uma futura ação do governo. Outros movimentos começaram a surgir, como greves em Osasco, Contagem em Belo Horizonte e tudo mais. A gente vai ver se espalhando protestos e paralisações que vão de contra a esse regime. A população ela vai começar a não aceitar. Mas que população eu falo para vocês? A gente está falando de uma população mais pobre e também uma população intelectual, aonde, ou melhor, uma população trabalhadora, uma classe trabalhadora, principalmente das fábricas. E a gente está falando de uma elite intelectual. Beleza? Uma elite intelectual, universitários, artistas e tudo mais. A gente vai ver a classe mais pobre mesmo, não sabendo o que estava acontecendo no país. Beleza? E para completar o civil do nome aqui, a gente vai ter grupos religiosos apoiando o regime ditatorial. A gente vai ter grupos de empresários apoiando também o regime ditatorial. A gente vai ter dentro desses grupos de empresários as grandes empreiteiras, a gente vai ter também a mais famosa rede de televisão envolvida com a ditadura, a famosa rede Plim Plim Globo. Isso mesmo, a Globo ela apoiou a ditadura civil-militar brasileira. Então, por isso que ainda é chamada de ditadura civil-militar brasileira e não apenas ditadura militar brasileira, porque a gente não só teve o exército, a gente também teve camadas da sociedade que apoiaram o golpe, como religiosos, empresários, empreiteiras, a Rede Globo, beleza? Vamos continuar. Próxima comemoração do dia 7 de setembro de 68, o deputado federal do MDB, Márcio Moreira Álvares, fez um discurso inflamado na Câmara conclamando as mulheres dos militares a iniciarem um boicote aos seus maridos, noivos e namorados, haja vista que seus companheiros estavam promovendo a repressão a vários setores da sociedade. Como reação ao discurso de Márcio Moreira Alves, o governo solicitou a cassação do mandato do deputado, mas o Congresso rejeitou a proposta. Em virtude disso, os militares fecharam o Congresso Nacional e decretando no dia 13 de dezembro de 1968 o AI-5, o mais terrível de todos os AIs. Era a repressão declarada a todos os opositores. O cálice. Foram suspensos os direitos políticos individuais, proibindo os habeas corpus, o indivíduo poderia ser preso sem ser processado. O presidente tinha permissão para cassar mandatos, demitir, prender e editar leis e censurar. O clima político no Brasil ficou tenso, restaurando a oposição, o exílio ou a luta armada. O que é que vai acontecer, galera? A partir do AI-5, do famoso Ato Institucional número 5, o presidente do Brasil, que era um militar,
ele tinha plenos poderes. Por quê? A gente agora não teria mais o Congresso, ou seja, os deputados, os senadores, nada disso existia. Existia agora o governo do presidente. O poder estava concentrado na mão de uma pessoa. E essa pessoa, depois de instalar o ato institucional número 5, dava plenos poderes aos militares mais baixos a prenderem sem motivo. As pessoas chegavam e, você está preso. Mas por qual motivo? Não tem motivo, você está preso e priu, acabou. As pessoas começaram a sumir com o ato institucional número 5. Por quê? Pessoas que eram chamadas de... Agora me fugiu a palavrazinha. Contravencionista não, como era o nome? Depois eu lembro. Eu lembro. Fugiu agora a palavra. As pessoas eram levadas à força, as pessoas começaram a assumir, principalmente essas duas classes aqui, ó, líderes intelectuais principalmente, e a galera que era contra essa ditadura, principalmente políticos e intelectuais, artistas, ou apenas restaram duas opções, ou iam para a luta armada, começar a pegar em arma para tentar derrubar o poder, ou restava apenas o exílio, sair do país, fugir para outro país e buscar abrigo lá. E é o que vai acontecer com muitos deles. A gente vai ver o Chico Buarque, a gente vai ver o Caetano Veloso, que vai ser preso e passar 2 meses ainda numa prisão e posteriormente vai para o exílio. Um Gilberto Gil, beleza? Um Tim Maia, a gente vai ver essa galera saindo. Não Roberto Carlos, por que não, né? Ganhou medalha na ditadura, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então a gente vai ver que vai restar apenas essas duas opções. Alguns grupos de intelectuais, baseando-se lá na Revolução Cubana, em toda a ideia de uma guerrilha, vão formar sim grupos de guerrilha, grupos que vão ter em vista o combate a essa ditadura. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Muitos jovens partiram para a Revolução, formando as organizações clandestinas. Entre os diversos grupos revolucionários, destacam-se a Aliança Libertadora Nacional, que vinha desde o período Vargas, vocês lembram? A gente tem a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares. Esses grupos agiram clandestinamente. Havia a guerrilha urbana e a rural. Entre as principais ações, houve o sequestro do embaixador americano e a guerrilha do Araguaia. Esses foram os principais eventos montados pelos chamados revolucionários. Beleza? Vamos falar um pouco da guerrilha do Araguaia. Baseada na Revolução Cubana e na Revolução Chinesa, os guerrilheiros do Araguaia tinham por objetivo começar a Revolução Socialista a partir do campo. A maioria dos 80 guerrilheiros foi morta em combate ou executado pelos militares após a captura. Na época, ocultado pelas Forças Armadas, o fato era desconhecido pelos brasileiros. Tranquilo? Vamos agora para o governo Médici, beleza? Um dos principais e piores, ou melhor, um dos piores governos da ditadura. Deixa eu só apagar isso aqui um pouquinho. Governo Médici. O governo Médici, ele vai ser governo Médici. Ele vai ser o principal governo da ditadura e também o mais tenebroso. Beleza? Vamos lá. Em 1969, após a doença de Costa e Silva, a vice-presidência Pedro Aleixo, que era civil, foi impedido de assumir. Uma junta militar indicou um novo general para governar o Brasil, mais um linha dura, o general Emílio Gasusto Médici. Esse governo seria o mais opressor de todo o período militar. Alguns órgãos de repressão atuavam nos porões da ditadura, promovendo torturas, assassinatos e causando o desaparecimento inexplicável de pessoas ligadas à oposição. A atuação foi tão intensa que no final do governo Médici existia poucos grupos atuando sem representatividade. Entre os órgãos de repressão, o governo militar
figurava o Serviço Nacional de Informação, SNI, o destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna e o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Galera, esse é o principal. Anota aí. DOPS. Criação do DOPS. Beleza? O DOPS que ficava responsável por investigar, prender, torturar e até mesmo até mesmo matar as pessoas, mas tá aqui sumir com as pessoas. Tranquilo? Então anota aí o DOPS, vai ser criado pelo governo Médici. Cadê? Vamos lá. É interessante salientar que em alguns casos os revolucionários também capturavam seus perseguidores e promoviam tratamento semelhante, inclusive com apenas de justiçamento, ou seja, a pena de morte. Obviamente, os revolucionários não tinham aparelhos de repressão formados como governo, e por isso as ocorrências eram poucas, mas aconteciam. O governo Médici iniciou uma campanha publicitária que mostrava o Brasil como um país soberano, forte, que tinha um futuro próspero. Os slogans eram Brasil, ame ou deixe. Beleza? Um pouco parecido do que é hoje, né? Mais ou menos. O país do futuro. Ninguém segura esse país. A própria conquista do tricampeonato de futebol pelo Brasil foi utilizada em campanha do governo. Quem não se lembra da música? 90 milhões em ação pra frente Brasil. Meu coração, todos juntos vamos pra frente Brasil. Salve a seleção. De repente, é aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Tudo um só coração. Todos juntos, vamos Brasil. Pra frente Brasil. Salve a seleção. A censura impedia que a imprensa criticasse abertamente o governo. Por isso, muitos jornalistas, assim como músicos, passaram a utilizar mensagens subliminares em seus textos para criticar o governo. O exemplo abaixo, de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Essa música para mim é uma das mais tocantes. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. Pelos campos, a fome, a grandes plantações. Pelas ruas marchando, indecisos cordões. Ainda fazem do flor seu mais forte refrão. E acreditam nas flores vencendo o canhão. Há soldados armados, armados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhe ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Nas escolas, nas ruas, nos campos, construções, são todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. São todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no canhão. A certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Então a gente vai ver que vão surgir músicas durante esse período que vão ser músicas com mensagens subliminares, indo de contra o governo militar. Isso porque, se fosse abertamente, o DOPS bateria lá na sua porta e levaria quem criou a música. É daí que vai surgir as famosas censuras, onde as pessoas elas vão ficar proibidas de se expressarem, de ter uma liberdade, galera. E isso vai ser muito ruim porque tudo que era produzido de música, de notícia, tudo que era produzido tinha que passar pelo DOPS. O exército ele tinha que fiscalizar para saber se aquilo ia contra o governo ou não. Se fosse, não seria vinculado. E isso de filmes, músicas, novelas, isso, notícias, o que for. Beleza? No governo Médici, o Brasil passava por um momento de euforia econômica, pois havia crescimento do Produto Interno Bruto, o famoso PIB, de aproximadamente 11% ao ano. Obviamente, sem ter condições para bancar esse desenvolvimento,
o país recorreu a empréstimos junto às instituições de créditos internacionais, aumentando com isso o nosso grau de dependência econômica em relação ao capital estrangeiro. A gente vai ter no governo Médici também os empréstimos, que vai fazer a gente se afundar numa dívida econômica gigante. Quando a ditadura acaba, a nossa dívida é de um rombo gigante, galera. Esse momento da economia brasileira ficou conhecido como milagre brasileiro, onde a gente deu um salto econômico. As pessoas agora tinham dinheiro, acreditando que a nossa economia tinha melhorado, mas isso era fruto dos empréstimos, beleza? A vida da população. O presidente Médici certa vez afirmou: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Na primeira crise internacional, a crise do petróleo em 73, o milagre brasileiro se transformou em um pesadelo nacional. Para aumentar os gastos públicos, os militares fizeram obras de infraestrutura grandiosas, muitas vezes necessárias, mas com gastos superiores ao de mercado, ou seja, obras superfaturadas. Aí tem aquelas pessoas que falam: olha, na ditadura não tinha corrupção. Tá vendo que tinha? E muita mesmo. Só que muitos dos documentos foram queimados, foram destruídos. Então não tem como se provar muita coisa, porque os próprios militares destruíram. Mas a corrupção ela ainda estava lá dentro, ou até pior do que é hoje. Esta, por sua grandiosidade, passava a se chamar de faraônicas, entre elas rodovia Transamazônica, que ainda não foi terminada, a rodovia Rio dos Santos e ponte Rio-Niterói, a ponte Colombo Salles, em Santa Catarina, e a hidrelétrica Ilha de Solteira, em São Paulo, e a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Beleza? Então, a gente encerra essa aula de governo Médici, lembrando que é um dos piores governos, que é o famoso presidente linha dura, onde vai ser o governo onde mais pessoas vão sumir, aonde se vai ter mais censura. Beleza? Então, se liga nisso aí. Tranquilo? Voltamos na próxima aula, dando continuidade ao assunto. Beijo! Bora que eu tenho que pegar essa coxinha.